Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula de Estatística Matemática. Hoje nós vamos conversar então sobre probabilidade condicional e uma consequência que seria a independência de eventos, né? Bom, então só fazendo um resumo, nas últimas aulas então a gente trabalhou com as interpretações e definições de probabilidades. Nós vimos a interpretação clássica, a interpretação frequentista, temos a interpretação geométrica, porém, foi ali no início do século XX em que Andrei Kolmogorov propôs, então, a axiomatização, da teoria da probabilidade, em que surgiu, então, um conceito de medida de probabilidade na qual nada mais do que uma função, não é? Que associa, então, ao subconjunto, a sigma álgebra, né, de conjuntos de ômega, né, até valores no 0, 1. E essa função, evidentemente, só é considerada uma medida de probabilidade se satisfaz, então, os axiomas de Kolmogorov. Não é? Então, a partir disso, nós listamos várias propriedades, né, que foram aí descritas, né, na aula passada. Tá? E agora, a nossa ideia, então, para fechar essa parte inicial do cálculo de probabilidades, né, é a gente, então, trabalhar em dois conceitos extremamente importantes e que são muito utilizados, né, em várias aplicações, que é a ideia da probabilidade condicional. Tá? Bom, então, a probabilidade condicional, né, é nada mais do que quando existem mais do que um evento de interesse, nós temos vários eventos aí atuando sobre um certo tipo de problema, e temos o interesse, por exemplo, em calcular a probabilidade de um evento A. Né? Porém, se nós tivermos informações sobre um outro tipo de evento, né, que está associado a essa problemática e que esse outro tipo de evento, de alguma maneira, interfere na ocorrência do evento de interesse, que seria o evento A, então a gente pode concluir que a probabilidade, então, desse evento A ocorrer, né, essa probabilidade ela é alterada, né? Ela pode ser atualizada, né? Porque se a gente tem informação de B, né, ela é atualizada via uma informação que já ocorreu, né, que já aconteceu. Tá? Então essa é a ideia da probabilidade condicional, ou seja, vai ter um outro evento, vai existir um outro evento que condiciona, né, que vai estar condicionado a gente quer, na verdade, descobrir a probabilidade de um evento A, na qual está condicionado a ocorrência, né, de um evento B, na qual essa ocorrência pode ser que já tenha acontecido, né, como, por exemplo, qual é a probabilidade de chover daqui uma hora, dado que ontem não choveu, né? Então a gente está utilizando a informação que nós já temos, né? Mas também poderia ser algo que nós conhecemos, né, simplesmente pelo fato de experimentos anteriores, de experiências anteriores. Né? Então, a ideia é que um evento, né, então, de interesse, ele vai estar condicionado a um outro que nós já temos informação de alguma maneira, tá? Ou ele já ocorreu, ou nós já temos informação. Então a gente vai ver um pouco essas definições, né, essa ideia, por meio da interpretação frequentista. É claro que a gente pode generalizar, né, e é possível mostrar que a probabilidade condicional, né, quando você condiciona um evento, quando você condiciona um evento, então, essa probabilidade, essa função de probabilidade é uma medida de probabilidade, tá? Mas aqui vamos nos atentar a essa interpretação, a interpretação frequentista. Então, a gente viu em aulas passadas, né, que a probabilidade de um evento A ela pode ser descrita então como o limite das frequências relativas, né? Então, ou seja, a partir da realização, né, da realização independente aí de um experimento aleatório, né? Ou seja, a gente pode repetir então um experimento várias vezes de forma independente, né, e está calculando então a probabilidade de um evento A, né, via a sua frequência relativa. Tá? Porém, às vezes, né, justamente o que a gente
conversando, né, a gente pode ter o conhecimento, então, sobre um outro determinado evento, né, que aconteceu, né, que ocorreu, e ele pode influenciar esta probabilidade de interesse, né? Então, então vamos pensar aqui na ideia da interpretação frequentista, e aí a gente associar, então, ao que seria, né, a probabilidade da condicional, para a gente tentar propor aí uma definição, né? Então, a interpretação frequentista é o seguinte, né? A gente quer responder, então, essa pergunta, né? Qual é a probabilidade, então, de um evento A, sabendo-se que um evento B ocorreu, né? Ou nós já temos informação sobre esse evento B. Então, a ideia da interpretação é a seguinte: a gente vai realizar, então, um experimento, um número suficientemente grande de vezes, né? Das quais o evento A vai ocorrer, né? A gente vai contabilizar, então, a frequência com que ocorre o evento A, né? A gente vai estar chamando isso de NA, tá? Vezes, né? Então, ou seja, NA vezes é o número de vezes em que o evento A ocorre, né, nas N repetições do nosso experimento aleatório, né? E evidentemente que o FA aqui é a nossa frequência relativa, tá? Ou seja, é uma proporção, né? É a proporção do número de vezes que o evento A ocorreu sobre o total, né? Então, a frequência relativa. E é claro que se o N é suficientemente grande, a gente observa que, ou seja, suficientemente grande, né, pensando no limite, então, a gente observa que essa frequência de A é a probabilidade, então, do evento A ocorrer, né? Ou seja, a FA, a frequência relativa aqui, ela atua como se fosse uma estimativa razoável aí para a probabilidade do A. É claro que se o N tende ao infinito, então o FA, né, o limite, então, de NA sobre N é exatamente a probabilidade do A, tá? Então a gente pode pensar da mesma maneira, tá? Porque o que seria então, né? O que seria então, ó, a probabilidade condicional aqui, né, de um evento A, dado que ocorreu o evento B? Então veja bem, a gente está interessado na probabilidade do evento A. Esse é o nosso evento de interesse. Porém, a gente tomou conhecimento, né, ou a gente já sabia que o evento B ocorreu e talvez esse evento B possa estar relacionado com o evento A, né? E claro que se tiver, vai alterar essa probabilidade do evento A, tá? Então, a gente vai observar o seguinte, né, que para tentar definir, então, a probabilidade condicional via a interpretação frequentista, a gente pode propor essa ideia, né, que a probabilidade condicional, então, de um evento A, dado que B ocorreu, será igual ao quê? Ao limite das frequências relativas, né, condicionais aí do evento A dado B, ou seja, então a gente pode escrever dessa maneira, né, bem informal ainda, probabilidade do evento A dado que, ou sabendo-se que o B ocorreu, né? Então a gente pode escrever então dessa maneira, tá? Então o que seria essa probabilidade, né? Então aqui agora, observem o seguinte, pessoal, quando a gente está pensando em probabilidade condicional, né, então o que acontece? O que acontece na verdade é o seguinte: a partir do momento que a gente entende, a gente observa que o evento B ocorreu, a gente tem informação sobre ele, né? A gente tem informação sobre ele, porém queremos calcular a probabilidade do evento A. Então isso significa que o nosso espaço amostral ele foi reduzido, né? Então o nosso espaço amostral ele foi reduzido a quem? A justamente o evento que já ocorreu, né? Então o nosso ômega' agora é exatamente o evento B, né? E a gente está querendo então calcular, né, os elementos favoráveis, né, o número de vezes então em que o evento A ocorre dentro, né, dentro do evento B, tá? Dentro do evento B. Porém, fazendo isso, mas fazer isso nada mais é então, né, do que a gente está querendo então entender qual é o número de elementos de A, né, que está dentro do evento B, ou seja, então essa é a parte comum, né? É a parte comum, isto é, essa é a parte em que nós temos então os elementos em comum, ou seja, a interseção entre A e B, tá? Então, trabalhar com a probabilidade condicional aplicando a ideia da interpretação frequentista é exatamente essa. A gente pode escrever que essa probabilidade é exatamente igual ao limite quando n tende a infinito dessa frequência aqui, né? Ou seja, dessa razão que é o número de elementos, então, daquilo que é comum
entre A e B, dividido pelo total agora de elementos que a gente tem, né, que reduziu-se, né, para o número de vezes em que o evento B ocorreu, né, porque esse é o nosso espaço amostral agora, tá? Ora, a partir disso a gente pode fazer algumas manipulações, né, como por exemplo, nós podemos dividir então em ambas, dividir o numerador e o denominador por n, que é a quantidade em que nós repetimos o experimento aleatório, né? Fazendo isso, a gente encontra as frequências relativas, então, né, aqui no numerador, a frequência relativa, né, do evento A intersecção B, né, daquilo que é comum entre A e B, e nós encontramos, então, a frequência relativa, né, a frequência relativa aqui, né, do evento B, né, porque que seria exatamente igual a definição, né, NB sobre N é a frequência relativa de B. E o que a gente pode observar, né, que a gente está trabalhando então aqui, ó, com duas frequências relativas, né, ou seja, é o FA inter B e o FB. Pela propriedade então de limite, né, a gente pode dizer que o limite da razão entre duas expressões é igual ao limite dessa função aqui do numerador dividido pelo limite da função do denominador, né? Ou seja, então, se a gente está estudando então o limite da função de FA inter B nesse contexto, então na verdade o limite então quando FA inter B tende a infinito é a própria probabilidade, né, de A inter B. Assim como se a gente está estudando então o limite de FB, da frequência relativa do evento B, quando n tende a infinito, então tudo isso daqui é o que? É a probabilidade de B. Então, nós podemos escrever que a probabilidade de um evento A, dado que o B ocorreu, é nada mais, nada menos do que a razão entre a probabilidade daquilo que é comum entre A e B, né, sobre a probabilidade de ocorrência de B. Tá? E é justamente esta a expressão na qual a gente propõe a definição, então. Então, aqui nós temos a primeira definição, que é o seguinte, vamos considerar, então, né, o trio ômega, a sigma álgebra F e a probabilidade P, um espaço de probabilidades. Tá? Então, agora a gente está definindo isso no contexto da probabilidade axiomática, né, do ponto de vista da função de probabilidade. Então, considere A e B, né, dois eventos quaisquer que pertencem a sigma álgebra, e a probabilidade B sempre sendo estritamente positiva. Tá? Então, a probabilidade condicional de A dado B é definida dessa maneira. Tá? Então, é a probabilidade de A dado que, né, então a barrinha, essa barra, né, que separa os dois eventos nesta notação, significa a gente ler A dado B, ou A sabendo-se que B ocorreu. Né? Então, a probabilidade de A dado B nada mais é do que a razão entre essas duas probabilidades aqui. A probabilidade, então, dos elementos em comum entre A e B, dividido pela probabilidade daquele evento que já ocorreu. Né? Então, esta é a definição de probabilidades. Né? E algo que é interessante a gente mostrar é o seguinte, né? É possível, então, mostrar que a probabilidade, então, P de A dado B é uma medida de probabilidade, né? Essa função é uma medida de probabilidade, né? Então, é uma questão aí para a gente refletir, tá? E é assim, pessoal, existem, então, várias propriedades relacionadas ao conceito aí de probabilidade condicional, né? Aqui eu listei algumas, tá? Porque a gente poderia, então, generalizar todas aquelas propriedades que a gente viu, né, se a gente conseguir mostrar. Tá? Então, primeiro ponto, se a gente conseguir mostrar, né, que essa função P agora, né, que está condicionada a um evento B na sigma álgebra, se essa função P é uma medida de probabilidade, então todas aquelas propriedades que a gente viu na aula passada são válidas também para esse caso, tá? São válidas, né? Então, então, ou seja, a gente tem uma porção aí de propriedades que também são válidas aqui. Então, o primeiro ponto é tentar mostrar isso, tá? Então, vou deixar como um desafio aí para vocês, né? Tentar mostrar que a função de probabilidade de P é uma medida de probabilidade. O que significa isso? Significa que
essa função P satisfaz, então, os axiomas de Kolmogorov, tá? Mas existem algumas propriedadezinhas aqui que eu gostaria de citar, né? Como, por exemplo, a probabilidade, então, de um evento B, dado que B ocorreu, né, é 1. Ora, se você quer calcular a probabilidade de B e ele ocorreu, evidentemente que ela é 1, tá? Uma outra propriedade, a probabilidade, então, de A dado B pode ser reescrita dessa maneira, né? Como a probabilidade, então, da interseção entre os eventos, dado que B ocorreu. Tá? E é importante observar o seguinte, tá, pessoal? Se a gente tomasse aqui, então, os mesmos eventos A e B, só que agora a gente tem interesse em calcular a probabilidade de B, dado que A ocorreu, né? Então essas probabilidades são diferentes, tá? A não ser que a probabilidade de A e B seja a mesma, né? Mas tirando esse caso particular, é totalmente diferente, né? Porque a probabilidade de B dado a gente vai ter no numerador a mesma probabilidade da intersecção, porém a probabilidade aqui no denominador seria a probabilidade de A, né? No caso de A, a gente já ter uma ideia, né? Ou seja, a gente já ter a informação de que A ocorreu. Então a gente tem que ter em mente que probabilidade de A dado B e de B dado A são coisas distintas, ok? Então, assim, né, pessoal, uma outra ideia que surge aqui, que a gente poderia entrar como resultado, é o seguinte, né? Então, dada esta definição de probabilidade condicional, em geral, tem-se muito interesse dentro do cálculo de probabilidades de se calcular, né, qual é a probabilidade de que ambos os eventos ocorram, né, de ambos os eventos ocorrerem, né? Então, para isso, a gente observa que a probabilidade de ambos os eventos A e B ocorrerem nada mais é do que o produto, né, entre a probabilidade de A dado B multiplicado pela probabilidade de B. Tá? Então, se a gente fizer esse produto aqui, a gente tem, então, a probabilidade de ambos os eventos ocorrerem. Né? Então, observem que para quaisquer eventos A e B que pertencem a sigma álgebra, a probabilidade de um e de outro evento ocorrer, ou seja, de ambos, né? Ou seja, isso daqui na teoria da probabilidade a gente chama de probabilidade conjunta, tá? Porque a probabilidade está sendo de forma conjuntamente entre os dois eventos, né? A probabilidade, então, é uma probabilidade condicional multiplicada por essa probabilidade B aqui, que é chamada também de probabilidade total ou probabilidade marginal, tá? Então a gente observa que a probabilidade conjunta aqui nada mais é do que a condicional multiplicada pela marginal, tá? Então, colocando aí já em nomes probabilísticos, mas isso a gente vai comentar esses nomes aí um pouco mais para frente aí na disciplina, tá? Tá bom. Mas observem que a gente poderia generalizar esse resultado, né? A gente poderia estender essa definição, porque aqui são para dois quaisquer, né? A gente poderia ter, por exemplo, n eventos ou até mesmo infinitos eventos. Então, por uma ideia aí de indução matemática, a gente pode se definir, então, né, a probabilidade condicional para n eventos, né, nas quais esses n eventos aí pertencem a sigma álgebra, tá? E também encontrar aí um resultado, né, que é chamado resultado da multiplicação, o teorema da multiplicação aí, que é justamente você encontrar a probabilidade de quando esses eventos, esses A1, A2 até AN, ocorrem conjuntamente, né? Então, qual é a probabilidade do evento A1 e do A2 e do A3 e assim sucessivamente até o AN ocorrerem, né? Então, a gente pode escrever isso dessa maneira, tá? Seria o quê? A probabilidade, então, do A1 vezes a probabilidade do A2 barra A1, né? Ou seja, a probabilidade de A2 dado A1, multiplicado, né, pela probabilidade, aí, então, do A3 dado A2, né, interseção com A1, tá? E assim sucessivamente, né? Até o último lá, se nós tivermos, evidentemente, N eventos, né, seria a probabilidade, então, do AN, dado que os outros eventos ocorreram, tá? Então, essa aqui é a ideia, né? Então, aqui sai daquela primeira multiplicação, né? Mas, então, o que a gente tem? A gente está querendo calcular a probabilidade do primeiro evento, tá? A1, vezes a probabilidade de A2 dado A1,
Depois, a probabilidade de A3, dado que A1 e A2 ocorreram. Depois, a probabilidade de A4, dado que A3, A2 e A1 ocorreram. E assim sucessivamente, né? Então, até a gente chegar no último, né? Que seria a probabilidade do último evento, do AN, dado que o primeiro ocorreu, e o segundo ocorreu, e o terceiro ocorreu, até o penúltimo aí, que seria o AN-1, tá? Então, a gente pode utilizar esse resultado aí. É possível mostrar isso, né? Mas é bem intuitivo aí, tá? Bom, apesar da gente trabalhar com probabilidades condicionais, né? E a gente ter resultados bem interessantes, tá, pessoal? Que eu vou deixar como exercício. Então, a gente tem teoremas, que é o teorema total da probabilidade, né? Envolve o teorema das partições. E, por fim, o principal resultado dentro da probabilidade condicional é o teorema de Bayes, né? Em que, dado uma probabilidade A, a gente pode, então, dado uma probabilidade A que ocorreu, a gente pode atualizar uma probabilidade B, né? Então, fazer atualizações dessas probabilidades a partir de informações que nós temos, né? Essa é a essência do teorema de Bayes, tá? Então, esse é o principal resultado, né? Eu vou deixar para vocês tentarem resolver aí nas listas de exercícios, né? De maneira para vocês tentarem mostrar, então, esses resultados, né? Apesar disso, existe um conceito, então, dentro da estatística extremamente importante e, eu diria até, essencial, que envolve, no primeiro princípio, né? A independência de eventos e, posteriormente, a gente vai estar avaliando a independência de variáveis aleatórias, né? Quando a gente entrar nesse tópico a partir da próxima aula, tá? Então, pela definição, a gente observa que a probabilidade, então, da interseção entre A e B, né? Ou seja, de ambos, é nada mais, nada menos do que esse produto, tá? Partindo aqui, então, da definição, né? Se a gente fazer a regrinha aí da multiplicação, a gente tem que a probabilidade de ambos é, então, a condicional multiplicada pela probabilidade marginal, ou total, tá? Porém, em muitas situações, né, a informação fornecida, então, pelo evento B não afeta a probabilidade do evento A ocorrer, tá? Então, ou seja, quando a probabilidade de B, né, a chance do evento A, vamos supor que o evento A é o nosso evento de interesse, tá? A gente quer calcular a probabilidade de A. E a gente sabe, a gente tem informações sobre o evento B, né? Porém, o evento B não muda a chance de A ocorrer, né? Então aí a gente pode dizer que esses eventos são independentes, né? A e B são eventos independentes. Então, evidentemente que aí a probabilidade de A da do B ela não vai ser alterada, porque a chance do A não muda, né? Então, nesse sentido, o que significa isso, né? Quando B não afeta a probabilidade de A, então a probabilidade condicional A dado B é exatamente a probabilidade de A, né? Porque A não vai ser alterada. Como a chance não vai ser alterada, consequentemente, a probabilidade não vai ser alterada. Então, na prática, geralmente observa-se aí que certos eventos, né, eles devem ser o que a gente chama de estocasticamente independente, né? Ou seja, estocástico seria a ideia, uma ideia de aleatório, né? Então, o modelo probabilístico, então, ele não faz sentido nesse... O modelo probabilístico não faz sentido, então, né, a gente considerar, né, uma certa dependência, tá? E daí, a partir disso, surge a segunda definição, né, que é a seguinte. Então, sejam aí, tá, a definição mais simples, né, primeiro, considerando aí, então, um espaço de probabilidade dessa maneira, né, formado, então, por uma sigma álgebra, um espaço amostral, né, que está associado a um fenômeno aleatório, a sigma álgebra de subconjuntos de ômega e a função de probabilidade P, né? Então, para dois eventos que estão definidos nesse espaço de probabilidade, né, a gente diz que os eventos A e B são ditos independentes se e somente se, tá? Aqui não está correto isso, tá, pessoal? Aqui é a probabilidade de A intersecção com B, tá? É como se fosse isso daqui, né? Porque o que acontece? Como P de A dado B é o próprio P de A, então essa probabilidade aqui é igual a P de A, né?
Então você tem que a probabilidade da interseção, ou seja, de ambos, A interseção com B, é a probabilidade de A multiplicada pela probabilidade de B. Tá? Então isso daqui que não é essa notação, é A intersecção com B é igual o produto de A vezes B. Então a gente poderia dizer, né, que a probabilidade conjunta, então, entre dois eventos, ela é igual o produto, né, das probabilidades marginais, ou seja, é o produto da probabilidade total de A e da probabilidade total de B, se e somente se A e B são independentes. Tá? Então a gente só garante a independência entre esses eventos se a gente fizer o produto entre essas probabilidades e esse produto for exatamente igual à probabilidade da intersecção ou a probabilidade de que ambos os eventos ocorram. Tá? Então, assim, nesse sentido, a gente pode generalizar, então, essa ideia para coleções finitas e até mesmo infinitas, tá? A gente tem, então, a independência finita ou a independência infinita entre eventos. Né? Então, a gente tem uma definição um pouco mais geral, né? Que é essa definição 3. Tá? Então, a definição 3 é o seguinte, suponha agora que a gente tem a 1 até a n eventos, né, que pertencem aí, tá, a sigma álgebra, que está definida num espaço de probabilidade. Né? Então, esses eventos são independentes se eles satisfazem estas condições aqui. Tá? Então, por exemplo, né, então a gente tem essas condições aqui, tá? A probabilidade de... Né, esse daqui é o primeiro caso particular, tá? Esse daqui é o primeiro caso particular, tá? É o primeiro caso particular, né? A probabilidade de A interseção, a I interseção com a J é o produto entre eles, né? É o produto entre eles, né? Então, na verdade, ao invés de A e B, tá, pessoal? Eu coloquei a I e a J, né? Aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Aqui não é de juntos, tá? Porque se eles fossem de juntos, né? Então essa probabilidade aqui é vazia, né? Então isso aqui seria zero, tá? Então, a probabilidade de A interseção com a I interseção com a J é a probabilidade de AI vezes a probabilidade de AJ, na verdade aqui, né, com I e J diferentes, tá? Eles têm que ser diferentes, né? Porque senão é o mesmo evento. Então, esse é o caso particular. Agora, por exemplo, se a gente tiver 3 eventos, né? Então, você tem aí um AI interseção com AJ interseção com AK. Então, eles serão independentes se e somente se esse produto, né? O produto, então, das marginais aqui for exatamente igual ao produto dessa condicional, né? E aqui, sim, eles são disjuntos 2 a 2, tá, pessoal? Não são os 3 disjuntos, mas são disjuntos 2 a 2, né? São disjuntos 2 a 2, tá? E por fim, a gente tem então, né, a gente pode generalizar para esse resultado, né? Ou seja, a interseção com A2, interseção com A3, interseção com A4 e até um AN, né? Seria o que? O produto das marginais, ou seja, o produto de cada uma das respectivas probabilidades dos eventos que estão se estudando aí, né? Então, na verdade, a gente está nesse resultado aqui, ó, que nós tínhamos anteriormente, porém, essa probabilidade aqui, ó, a probabilidade de A2 dado A1 é a probabilidade do A2, né? Porque A1 e A2 são independentes, tá? Então, quando a gente pega lá, depois, a probabilidade do A3 dado a probabilidade do A2 intersecção com A1. É a própria probabilidade do A3, né? Porque o A3 é independente aí, né? De A2 interseção com A1. E assim sucessivamente, tá? Então, aplicando a ideia da independência dos eventos, né? Aqui a gente acaba caindo, né? Generalizando a definição aqui, né? Então é isso que a gente tem, que a probabilidade conjunta, né? Ou a probabilidade do que é comum entre esses eventos é igual ao produto dos respectivos eventos aí, né? Essa aqui é a ideia da independência, né? Então aí e a gente pode também mostrar, tá, pessoal, que isso seria então um produto finito, né? Ou poder explicitar isso por meio do produtório, né? O produtório indo de n igual a 1 até infinito, né? Que isso só seria válido, né?
essa coleção infinita seria independente para qualquer aí subcoleção finita também fosse, né? Então essa aqui é a ideia da coleção infinita de eventos ser independente, tá? Então a partir disso, pessoal, eu listei alguns exercícios, né? Então a gente tem 4 exercícios aí para vocês tentarem resolver, né? E nas nossas aulas síncronas, né, a gente vai estar resolvendo aí, tirando algumas dúvidas, né? Então o primeiro deles é o seguinte, né? Mostre que um evento é independente de si mesmo, né? Se e somente se a sua probabilidade for 0 ou 1, né? Então a gente só tem essas duas opções, né? Então tem que pensar um pouquinho aí. Bom, o número 2, né? Se a gente tem que A e B são eventos independentes, tá? Pensando aí já no espaço de probabilidade, né? Isso acontece se e somente se o quê? A gente sabe que se e somente se que a probabilidade, né, da interseção entre eles é igual ao produto da probabilidade de A vezes B, né? O produto de A e B. Porém, isso daqui também vale, tá? A e B são independentes se e somente se o complementar de A e o complementar e B também são, né? Então, a gente sabe isso, que A e B são independentes se e somente se o complementar de E e o evento B também é independente, também são independentes, melhor. E a letra B aqui, de que A e B complementar também são independentes, tá? Então a gente tem que pensar um pouco, né? Parece fazer sentido, né? Então, parece, né, mostrar esse resultado aí. Bom, a gente tem o exercício 3, né? O 3 diz o seguinte, né? Então, imagina A e B, que são eventos aí no espaço de probabilidade, então a gente tem que mostrar o seguinte, né? Primeiro, considerando que a probabilidade de A é positiva e B também, estritamente positiva, né? Não só de A e B, né? Mas a condicional também, A dado B, então mostre que a probabilidade de B dado A, então veja, uma probabilidade diferente dessa, tá? É maior do que a probabilidade de B, tá? Então a gente tem que mostrar isso, né? Então, supondo isso daqui, ou seja, o que a gente está dizendo é que a gente não tem probabilidades igual a 0 aqui para esses eventos, né? Então, a probabilidade condicional B dado A, né, sempre será maior aí do que a probabilidade de B, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que, né, a partir do momento que a gente atualizou, então, né, veja bem, a probabilidade de B, vamos supor, tinha um valor lá, meio, né, 0,5. A partir do momento que você deu uma informação, né, ou seja, o evento A ocorreu e o evento A atualizou a probabilidade de B, então a probabilidade de B dado aquela informação sempre vai ser maior do que a probabilidade de B, né, sem aquela informação do evento A. Então a gente poderia achar essa probabilidade, sei lá, 0,7, né? Então, ou seja, é algo que é mais algo que nos aproxima, né, de uma realidade ali. É a mesma ideia, né? A gente poderia pensar num caso, por um exemplo prático disso ali dentro da Bolsa de Valores, né, nessa área financeira, econômica, em que você fala, ó, qual é a probabilidade, então, você calcular qual é a probabilidade, então, de um ativo de alguma empresa, né, continuar subindo, né, subir 5% amanhã, né, no próximo pregão, né, e esse é um ponto, né, então, o evento B é justamente isso, né, é subir, né, o ativo continuar em tendência de alta, tá, ou aumentar em 5%, enfim. E a gente pode pensar o seguinte, ó, mas qual que é a probabilidade, então, desse ativo continuar subindo, dado que na última semana ele já era alto, né? Ou na última semana ele foi baixo, né? Ou na última semana aconteceu um outro evento, né? Um evento específico que mexeu com a economia da Europa, dos Estados Unidos, da China, né? Então dá uma impressão de que se a gente atualizar então essa informação, né, a gente souber dessa informação, essa probabilidade B vai ser atualizada, né? Ela vai ser melhor acurada, talvez vai estar mais próximo da realidade. Então faz sentido, talvez intuitivamente, a gente pensar que essa probabilidade, a partir de uma certa informação, ela seja maior do que a probabilidade somente de B, né, se a gente não tivesse informação nenhuma, tá? Então essa é a ideia para a gente mostrar aqui, tá? E aqui né? Então aqui a gente tem então esse resultado, tá? Por exemplo, né? Então a gente tem esse resultado aí, né? A letra B, algo um pouco mais prático aí. Imagina que os eventos A e B possuem a mesma probabilidade, que é
2/3, né? Que é 2/3, então provar que a probabilidade de A dado B aí, então, é maior do que meio, tá? É maior do que meio, tá? Nessa situação, tá? E o último é um exercício que talvez vai complementar um pouco o exercício 2, né? Vai dar uma ideia mais geral entre a probabilidade, então, a gente também garantir, não a probabilidade agora, mas a gente garantir, né, que se os eventos são independentes, então os seus complementares também são independentes, né? Então, essa questão diz o seguinte, né? Demonstre que os eventos A1 até a N são independentes, tá? Definidos aí, né? Definidos dentro de uma sigma álgebra num espaço de probabilidade, se e somente se, então, os complementares, né? O complementar do A1, do A2 até o do AN também são independentes, tá? Então é um resultado que generaliza aí a ideia de eventos independentes e os seus complementares também, né? Tá? Então, pessoal, esses são os exercícios que eu gostaria que vocês tentassem resolver, que vocês tentassem refletir sobre eles, né? Para a gente criar uma discussão aí nas nossas aulas síncronas, tá? Bom, pessoal, então a parte inicial de probabilidades termina aqui, né? De cálculo de probabilidades, tá? A partir de agora a gente vai propor uma lista de exercícios, né? Para vocês estarem resolvendo, né? E as próximas aulas a gente vai entrar num novo conceito, que é o conceito de variável aleatória, tá? Que é um conceito extremamente importante em estatística para a gente definir melhor, né? Para a gente constituir os nossos modelos probabilísticos, tá? E a ideia de variável aleatória surge de uma necessidade, na verdade, associada ao cálculo de probabilidades, né? Que de certa forma foi limitado, né? Então, a ideia de variáveis aleatórias, então, é um conceito que superou algumas limitações que só o experimento aleatório, né, está associado a um espaço amostral que a gente pode constituir, então, um espaço de probabilidades, né, não resolvia, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai entrar dentro deste tópico aí da nossa disciplina. Então, eu agradeço e até mais, pessoal!